Então, na última aula, a gente fez um exercício, né? Eu passei para vocês alguns diagramas, vocês fizeram a montagem do script. E aí ficou combinado que a gente ia ver um pouquinho a respeito de uma ferramenta case para poder fazer aquela criação daqueles diagramas, para a gente poder ter uma noção visual. E aí eu comentei com vocês para vocês instalarem uma SQL Workbench, já está instalado aqui na minha máquina, e aí para a gente fazer na aula de hoje aí eu vou utilizar uma SQL Workbench aqui para a gente trabalhar. Aqui vocês podem ver que o MySQL Workbench ele tem, além da conexão com o banco de dados, então ele também é um cliente para poder conseguir acessar, a gente consegue vir aqui quando a gente abre e criar as conexões, mas o que a gente quer mesmo é aqui na parte de diagramas, que é esse menuzinho aqui à esquerda, onde a gente vai trabalhar com ele como sendo uma ferramenta case. E o interessante do MySQL Workbench é que ele tem já recursos de engenharia reversa e engenharia, não sei qual que é o termo, qual o termo em português, a gente usa reverse engineering e forward engineering, que seria a capacidade de tanto ele pegar um banco de dados já existente e criar o diagrama a partir dele, que seria a engenharia reversa, ou seja, você pega o produto que já está pronto e constrói o diagrama, mas ele também tem a capacidade de pegar um diagrama e construir o banco de dados, que é o forward engineering. Eu não sei qual seria o termo correto no português para fazer essa tradução, mas ele tem esses dois recursos aí que são bem interessantes para a gente trabalhar. Então eu vou vir aqui ó, em Models, aqui, eu vou clicar em mais para eu poder criar um novo modelinho, e aí ele já vai criar uma telinha aqui para mim, que é como se eu estivesse vinculando aqui a um banco de dados, tá vendo? Ele já começa vinculado nesse banco de dados aqui chamado MyDB. Eu posso vir aqui e trocar o nome do banco de dados, porque lembrando, ele vai fazer a engenharia, a construção do banco, então eu já posso vir aqui e definir o banco de dados que eu quiser. Vou vir aqui, vou pôr aula case, de ferramentas case. E aí aqui eu consigo vir aqui nessa opção aqui, clicar em add diagrama, adicionar diagrama, para ele poder fazer a criação do diagrama aqui para a gente. E aqui na criação do diagrama é muito simples, porque assim, não tem nenhum segredo questão de utilização de ferramentas case, porque basicamente ela é uma ferramenta visual. A gente tem de se atentar apenas a alguns detalhes de mapeamento. Mas o interessante da gente utilizar ferramentas case é que pensando pela parte de, vamos dizer assim, de engenharia, ou até mesmo da gerência de projetos, é muito mais simples a gente trabalhar com o banco de dados quando a gente tem o diagrama, a representação visual dele, fica muito mais simples o entendimento para todas as partes do projeto. Então, mesmo você sendo um profissional que vai atuar em um projeto como sendo a única pessoa, o faz tudo, né? Que vai fazer o front-end, vai fazer o back-end, vai desenvolver, vai construir o banco de dados. Agora mesmo também você pode estar dentro de uma equipe, onde você pode ser o responsável pela construção dos bancos de dados, outra pessoa vai programar, ou então você vai ser responsável por fazer o back-end, outra pessoa pode ser o front-end. Então a gente tem diversas modalidades de trabalho dentro da programação. E uma das coisas que se torna mais complexa nessa nossa área é justamente a dificuldade que a gente tem de repassar as informações. Então, uma pessoa que está trabalhando, vocês estão, por exemplo, trabalhando em um projeto, quando vai adicionar um novo recurso para esse projeto, um novo programador ou um novo designer, não sei, a dificuldade, um dos custos principais que tem é a perda de produtividade inicial, porque você tende, além de você não conseguir colocar aquele recurso já, vamos dizer assim, funcionando de imediato, porque ele vai ter um tempo de aprendizado sobre aquele projeto, você ainda tem de pegar e alocar um recurso que já está naquele projeto para conseguir dar uma visão geral para o outro. Então, apesar de que em longo prazo você vai acrescentar sim força de trabalho naquele projeto, no curto prazo você não consegue ter um ganho já objetivo, pensar assim, só adicionar um novo programador nesse projeto e eu já vou conseguir dar um gás. Não é assim. E então o que acontece? Na nossa área de programação existe muito essa... no caso de programação não, que eu falo de desenvolvimento de sistemas em geral. Existe muito essa dificuldade de você conseguir trabalhar com projetos que já estão existentes quando você precisa explicar esses projetos para outras pessoas. E aí é justamente aonde essa área de documentação atua, porque a documentação ela facilita o entendimento do projeto. Então, enquanto você faz lá um documento de requisitos que vai facilitar tanto para você apresentar para o cliente, como para você apresentar para os seus programadores, para os seus recursos,
o que é o entendimento daquele projeto. Quando a gente monta um diagrama numa ferramenta case, como por exemplo o diagrama de entidade de relacionamento, a gente já dá uma visão muito mais simplificada de como que aquele banco de dados está estruturado, ou seja, como que é a relação das tabelas, das entidades daquele sistema. Isso facilita muito na hora que o programador for atuar, para ele conseguir entender aonde estão os relacionamentos, como ele vai fazer as consultas, como ele vai fazer os joins e assim por diante para as tarefas que ele tem de executar dentro da proposta que for solicitada para ele naquele projeto. Então, dentro das tarefas que forem passadas para ele, ele vai precisar com certeza fazer consultas no banco e etc. E tendo um conhecimento aqui sobre um banco de dados, principalmente na forma visual, é muito mais simples de você identificar do que se você estivesse trabalhando ou apenas com as consultas do SQL, igual a gente já viu, ou então, principalmente se você só trocasse o banco lá e falasse se vira. Então, a diagramação ela ajuda bastante no entendimento de como as entidades estão sendo salvas lá dentro do banco. Então, a gente tendo esse pressuposto, a gente consegue vir aqui e ver que algumas ferramentas aqui são bem simples que ele tem para trabalhar. Primeiro, ele tem aqui os 3 recursos, que é a tabela, as views e os grupos de rotina. A gente ainda não entrou em nenhum desses 2 detalhes, esses aqui são as próximas disciplinas, são tanto as partes de views como a parte de rotinas, então a gente não vai trabalhar por isso aqui por enquanto. Então o nosso principal objetivo aqui é a utilização da tabela, que são as entidades. E como o próprio nome já diz, diagrama de entidade e relacionamento, a gente tem aqui embaixo também a criação dos nossos relacionamentos que vão tornar as nossas tabelas, vão dar sentido para elas. Lembrando, os relacionamentos, vocês vão verificar que quando a gente já criar um relacionamento, ele já vai montar para a gente as chaves estrangeiras automaticamente. Então vai ser uma vantagem aí que facilita na hora da gente construir. Então imagina o seguinte exemplo, eu vou pegar aqui e aí eu tenho lá um sistema que eu tenho de cadastrar lá para o meu aluno. Imagina que eu vou ter as seguintes entidades, eu vou até anotar aqui no Discord. Eu tenho uma entidade de aluno, que vai ser o aluno que vai participar da minha disciplina. Eu vou ter uma entidade também de turma, e aí então essa turma vai poder ter vários, ou seja, a gente tem lá, por exemplo, as turmas primeiro período, segundo período. Essa turma pode ter vários alunos. Eu não vou entrar no conceito de disciplina por enquanto, eu vou entrar só no conceito de turma. Então uma turma tem vários alunos, e aí dentro dessa turma a gente vai ter, para cada um desses alunos eu vou ter a presença. Ou seja, eu quero registrar se o aluno tem ou não a presença. Vamos imaginar aqui, então, como que a gente poderia fazer o mapeamento para um banco de dados nesse sentido. Então, eu vou começar vindo aqui e vou adicionar a minha entidade aqui de aluno. Então, eu vou vir aqui na tabela aqui. Deixa eu até deletar aqui, que eu fiz rápido aqui. Vou clicar aqui em nova tabela, e aí eu vou clicar aqui onde eu quiser no diagrama. Ele já vai acrescentar ela aqui para mim. Imagina que eu vou vir aqui e vou chamar minha tabela de aluno. Então, nome dela, aluno. E aqui embaixo basta eu vir aqui e dar os nomes das minhas colunas. Se eu vier aqui embaixo, vocês vão ver que a primeira coluna ele já vai marcar automaticamente ela aqui como a ID aluno aqui para mim, que vai ser o nosso ID, né? Eu posso vir aqui trocar para ID aluno, tanto faz. Observa que ela é inteira. E aí vocês podem ver que ela já pegou algumas características. Aqui, ó, essa primeira coluna identifica primary key, essa coluna aqui é not null, essa coluna é de unique. Essa coluna aqui é de coluna binária. Aí você tem várias coisas. Um signed, que é para não aceitar negativo. Zero fill, que é quando for um número para ele completar com zeros à esquerda ou não. E o auto-incremental, que é de aquele que a gente viu de autocoluna e coluna gerada. Então a gente vem aqui, cada uma das ferramentas case ela vai ter uma característica diferente. Mas se eu vier aqui e vir marcando ela, vocês vão ver que eles vão dar algumas coisas diferentes lá para mim na nossa visualização aqui. Então observa, a gente marcou aqui que ela é uma chave primária, ela é not null e ela é auto-incremento. Além disso, eu vou ter aqui o nome do aluno. Vai ser um varchar de 100. Eu não vou querer que ele seja nulo. E por último, eu vou ter um e-mail aqui. Então eu vou ter o e-mail. Também vou pôr ele aqui um varchar de 100. Entre parênteses, tá, fecha. E eu também não quero que ele seja nulo. E além disso, eu quero que esse e-mail seja unique. Então ele vem aqui e a gente tem essa característica aqui desses 3 colunas. Então eu criei o aluno, a entidade aluno, que ela tem o nome, o e-mail e o ID.
Vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui e vou criar para a turma. Então vou vir aqui nessa tabela, vai se chamar turma. Aí nós vamos ter o ID turma, ele vai ser autoincremento, é a única coisa que eu vou marcar. Eu vou pôr o nome da turma aqui, vai ser um varchar de 50. Not null. E por último, vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, não sei, vou pôr um... Acho que não precisa de mais nada não, vou até excluir essa coluna aqui, deletar. Beleza, nós temos aqui o aluno e a turma. E aí agora é que nós temos de fazer um relacionamento entre eles. E aí na hora de fazer o relacionamento, que é importante vocês analisarem no seguinte contexto. Na sua aplicação, vocês vão ter de imaginar como que vai funcionar lá dentro. Existem aplicações que vão ter diversas formas diferentes de funcionar. Se a gente for imaginar aqui, no nosso caso, o que acontece? Se a gente mapear aqui por aluno e turma, vocês são alunos que vocês não podem estar em mais de uma turma ao mesmo tempo. Então vocês são, por exemplo, da turma do terceiro período de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, cada um dos alunos vai ter apenas uma turma para poder ser vinculado. Já uma turma, ela pode ter vários alunos. Então, vocês imaginam isso no contexto do mundo real. Porque vocês estão levando um contexto que existe no mundo real para dentro do sistema. Então, no contexto de pensar em turma, um aluno ele pode estar em apenas uma turma. Já uma turma, ela pode ter vários alunos. Então a gente tem um relacionamento que ele é 1 para N, saindo de turma e indo para aluno. Então a gente tem uma turma ter vários alunos e um aluno pertence a uma única turma. Se a gente fosse pensar em disciplina, aí seria diferente. Por quê? Porque a gente ia ter... A gente pode inclusive até trabalhar com a disciplina também. A gente pode ter um aluno frequentando várias disciplinas e cada uma dessas disciplinas ela é pertencente a vários alunos, ou seja, cada disciplina pode ter vários alunos. Eu acho que eu vou até trocar aqui de turma para disciplina, vai ficar melhor. Então eu vou vir aqui e vou pôr disciplina. Eu vou trocar aqui, ao invés de ID turma, eu vou pôr ID disciplina. Então beleza, trocamos aqui para disciplina. Então agora na disciplina, eu posso inclusive fazer o seguinte, ao invés de trocar, vou até desfazer aqui, deixa a turma lá. Eu vou adicionar uma outra entidade que vai ser a disciplina. Então eu vou pôr aqui a disciplina. Ela vai ter o ID da disciplina, que ela vai ser autoincremento, e o nome aqui vai ser um varchar de 100. Pode ser de 50. Beleza, então eu tenho a turma e eu tenho a disciplina. Agora nós vamos fazer os relacionamentos. Então eu sei que um aluno ele pertence a cada uma das turmas e um aluno pode estar em várias disciplinas. Já uma turma pode ter vários alunos e uma disciplina pode ter vários alunos. Então aqui a gente tem um relacionamento que uma turma tem vários alunos e um aluno é pertencente a uma turma. Então é um relacionamento do tipo 1 para N. E aí vocês têm de verificar que é o seguinte aqui, ó. Se vocês verificarem aqui nessa ferramenta Case e todas essas de mapeamento de diagrama, vocês vão ver que existe uma diferença aqui, ó. Tem o relacionamento 1 para N não identificante e relacionamento 1 para N identificante. O que é isso aqui que a gente está falando? Imagina da seguinte maneira. Quando a gente tem um relacionamento que ele é não identificante, quer dizer que a gente tem um relacionamento entre duas entidades, onde as duas entidades elas podem existir independente se uma existe ou a outra ou não. Então imagina o seguinte, ó, nesse caso, um aluno, ele depende de uma turma para existir? Não necessariamente. E uma turma depende de um aluno para existir? Não necessariamente. Então, se uma das entidades não tem relação direta com a outra, a gente pode utilizar um relacionamento não identificante. Agora, imagina o seguinte, se a gente estivesse vinculando, adicionando mais coisas aqui, a gente adicionasse um usuário no portal. O usuário do portal, ele só existe se ele estiver vinculado a um aluno. Então, se não existisse um aluno, não faria sentido ter o usuário. Então, nesse caso, seria um relacionamento identificante. É muito mais raro de acontecer um relacionamento identificante do que um relacionamento não identificante. Mas o que acontece de diferente quando a gente tem um relacionamento identificante de um relacionamento não identificante? Se eu entrar aqui na última aula, quer ver? Deixa eu voltar lá naquele print para vocês verem. Vocês vão conseguir ver claramente qual que é a principal diferença de um relacionamento identificante e de um não identificante. Observa que nesse caso aqui ela está pontilhado, então ele é não identificante. O que acontece com o código do usuário? Ele vem para cá como chave estrangeira.
Já aqui a gente tem um acesso que ele é identificante. Então o que acontece com o código do usuário para cá? Ele vem como chave estrangeira e primária ao mesmo tempo. Então a diferença principal é essa. Se você quer levar essa coluna para cá como sendo chave primária e estrangeira, você utiliza o relacionamento identificante. Se você quer levar ela como apenas chave estrangeira, você utiliza o relacionamento não identificante. E aí você precisa determinar quanto a isso de acordo com o seu projeto. Se você tivesse, por exemplo, igual aqui, um caso de um usuário, que o usuário pode ser tanto para aluno como para professor, o usuário existe independente de uma das duas tabelas. Então ele é não identificante. Agora, se no nosso sistema, como a gente está apresentado aqui, eu tivesse apenas o aluno, não tivesse o professor, esse relacionamento seria identificante, porque o usuário ele seria dependente do aluno. Um não conseguiria existir se o outro não existisse. No nosso caso aqui, entre aluno, turma e disciplina, a gente não tem nenhuma dependência de existência um com o outro. Então a gente pode ter não identificantes ou identificantes. Tava aparecendo mais opções aqui, eu não sei se é... Deixa eu diminuir isso aqui. Tem jeito. Cadê? Tinha umas opções a mais aparecendo aqui. Não... Ah, aqui elas aqui. Como é que eu faço para elas aparecerem? Não sei. Eu não sei mexer em computador direito. Mas beleza, eu vou aparecer elas aqui. Então observa aqui, ó, vamos pensar. Vamos montar os relacionamentos dessa disciplina aqui. Então quando a gente tem aqui, a gente tem um aluno e a disciplina. Então um aluno, eles pode estar presente em várias disciplinas. E uma disciplina pode estar presente em vários alunos. Pode ter presente em vários alunos. Então ele é um relacionamento N para M. Ou seja, um aluno tem várias disciplinas e uma disciplina tem vários alunos. Então eu vou pegar a opção do relacionamento N para M. Vou vir aqui e vou selecionar aqui, ó, N para M. Quando eu selecionei a opção, eu tenho de vir aqui e selecionar a primeira entidade, que é o aluno, e a segunda entidade, que é a disciplina. Observa aqui que o que é o mais interessante. Quando a gente tem um relacionamento do tipo N para N, o que acontece no meio desse relacionamento? A gente não consegue nem levar uma chave primária daqui para cá, nem levar uma chave primária daqui para cá, porque ficaria uma via de mão dupla. Então o que ele faz? Ele cria uma tabela intermediária para poder fazer esse mapeamento dessas disciplinas. Então observa aqui que ele criou uma tabela aqui chamada aluno has disciplina, eu vou trocar o nome dela aqui só para aluno disciplina. E aí ele vai ter tanto o ID do aluno quanto o ID da disciplina. Então, se a gente vir aqui e colocar dentro dessa tabela o ID do aluno e o ID da disciplina, a gente está falando o seguinte, que todo aluno que aparece aqui dentro, ele vinculado com a disciplina, quer dizer que ele faz parte daquela vinculação. Ele cria alguns nomes aqui com o nome da entidade antes, eu particularmente não gosto, eu venho aqui e faço a troca, tá? Mas aí vai de vocês, se vocês acharem que pode ser daquele nome lá mesmo, sem problemas. E observa que ele já criou a chavezinha aqui como sendo vermelha. O que acontece? O que é uma chave vermelha? Ela é uma chave tanto primária quanto chave estrangeira. Então ele já foi criado aqui o aluno e a disciplina como sendo um relacionamento N para N. E aí aqui agora, nesse caso, desse diagrama aqui, como a gente mudou e adicionou a disciplina, faz mais sentido eu vincular a disciplina apenas à turma do que ao aluno. Porque fica inclusive mais fiel ao que é o processo do IFTM. Porque vocês não estão vinculados diretamente à turma, vocês estão vinculados mais às disciplinas que vocês fazem parte. Então faz mais sentido aqui eu falar que uma turma tem várias disciplinas e uma disciplina é sempre de uma única turma. Essa turma, imaginem, primeiro período, segundo período e assim por diante. Então eu sei que uma turma tem várias disciplinas e uma disciplina tem apenas uma turma. Eu vou pegar um relacionamento 1 para N, não identificante, porque uma turma existe sem disciplinas e uma disciplina existe sem turmas, e eu vou vincular. O importante... Quando é um relacionamento 1 para N, apesar de estar lógico que a gente clicaria primeiro no 1 e depois no N, nessa ferramenta em específico é o contrário. Então você tem de clicar primeiro no N e depois para o 1. Imagina aqui comigo, uma disciplina ela pode estar em apenas uma turma. Então a chave estrangeira, o ID turma, vai vir para cá para a disciplina. Então, essa aqui que é a tabela que vai receber a chave estrangeira. Se é essa aqui que vai ser a tabela que vai receber a chave estrangeira, é nela que eu vou clicar primeiro. Aí o N para N, Jean, tanto faz, porque os dois não vão, nenhum deles não vai receber chave primária. Então não importa muito. Nesse caso, como eu sei que é essa aqui que vai receber a chave estrangeira, então eu vou clicar nela primeiro. Então primeiro eu clico em disciplina e depois eu clico em turma. E aí ele vai criar um relacionamento aqui para mim. E observa o que ele vai fazer. Ele já vai vir aqui e adicionar para mim aqui o ID da turma como sendo a chave estrangeira.
Vou vir aqui, vou trocar o nome aqui também, porque eu acho que ele colocar o nome da tabela aqui eu não acho que fique legal. Então ele já montou aqui para mim que uma turma, ó, a disciplina, ela tem o nome da disciplina e tem de qual turma ela está vinculada. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão entendendo esses negócios? Provavelmente vocês já tinham visto isso aqui tudo no último semestre, nessa questão dos relacionamentos identificantes, não identificantes. Estou só dando um reforço aqui. Está tranquilo até agora? Alguma dúvida? Não, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo caladinho aí hoje? Mais do que o normal. Tá. Ah. Então, ele aparece o símbolo vermelho indicando que ele é chave estrangeira e aparece a chavinha indicando que é a chave primária. No seu não foi? Você pegou essa opção do relacionamento N para N aqui? Ué, engraçado. Porque pra mim não. Só se. Essa retinha aqui, essa setinha, ela tá sequencial? Não tá pontilhada, não, né? Sequencial? Se ele não tiver com a chavinha aí, você seleciona a tabela, a entidade de aluno disciplina e clica aqui no nome do aluno aqui, do ID aluno e vê se ele tá como chave primária. Confirma pra gente, por favor. Chave primária. E não tá aparecendo a chavinha? Ué, que estranho. Faz o seguinte, ô Lucas. Se você quiser deixar ele aí aberto, no finalzinho da aula eu entro contigo e olho, pode ser? Beleza, então deixa aí no final da aula, você compartilha sua tela aí comigo e eu olho pra ver o que aconteceu, porque não faz sentido. Talvez, tenta só mais uma vez deletar o relacionamento aqui do meio, se você deletar essa entidade aqui, ó, e aí criar ele de novo só pra ver se ele daria certo. Mas acho que não teria nenhum problema quanto a isso, não. Tenta só fazer isso uma vez, se não der certo, aí no final da aula eu olho contigo, pode ser? Beleza, então. Eu vou só consertar aqui os nomes. Então aqui a gente criou, dos outros restantes do pessoal, tá todo mundo acompanhando aí, tranquilo. Acho que ninguém falou nada, eu acho que deve estar tranquilo. Se tiver dúvida, vocês vão me parando aí, eu tô com a tela do Discord aberta aqui do outro lado. Então beleza, ele montou aqui o aluno, a disciplina e tal, a turma. Aí agora eu quero fazer a parte da frequência. Então vamos imaginar o seguinte aqui comigo, ó. Uma frequência, ela é composta basicamente da seguinte combinação. É um aluno em uma determinada disciplina e, além disso, é um determinado dia e o status que ele está, se é falta ou presença. Então a gente já pode vir aqui e a partir dessa combinação da aluno-disciplina aqui, a gente já consegue puxar uma outra tabela, que é a tabela de frequência, que vai ser baseada aqui, porque aqui eu já tenho tanto o aluno quanto a disciplina, e aí nessa tabela de frequência o que eu vou precisar mais vai ser apenas da minha data e de qual que é o status da frequência. Então primeiro, na verdade, antes de eu criar essa frequência, eu vou criar aqui uma tabela chamada status frequência. Vou até trocar esse aluno disciplina aqui, eu não quero esse underline aqui no meio. Vou vir aqui nessa minha tabela, eu vou chamar ela de status frequência. Para que serve essa tabela de status frequência aqui? Eu vou criar o ID e vou criar um nome. Imagina o seguinte aqui comigo. Esse ID aqui, inclusive, eu não vou nem utilizar ele como sendo inteiro, eu vou utilizar ele como sendo um char de 1. Ele vai ser a minha chave primária. Por que essa status frequência é interessante? Porque imagina, por exemplo, o básico seria ter lá o frequência, o ausência, né, e o justificado. Mas se vocês observarem no portal direto, eles estão adicionando novos recursos. Por exemplo, teve essa questão do EAD, tem a reposição, tem abono. Então, se for necessário que a gente vá adicionando posteriormente mais outros tipos de frequência, a gente não necessita ficar recompilando nossa aplicação. Se eu precisar de adicionar um novo tipo de status, basta eu vir aqui na minha tabela e já inserir, e eu não preciso reconstruir minha aplicação. Se caso eu deixasse esse status fixo dentro do código, toda vez que eu precisasse fazer uma mudança nesse código, eu precisaria de ir lá, reconstruir minha aplicação e subir. Se caso fosse um celular, estará uma nova versão dentro da loja.
Então, se a gente adiciona esse status aqui dentro do banco, a gente adiciona mais dinamismo para a nossa aplicação e reduz a quantidade de rebuilds que a gente tem de fazer. Então, a gente deixa esse status fixo aqui, coloca eles aqui dentro do banco, e aí, quando for adicionar mais, basta eu vir aqui nessa tabela e fazer uma alteração, isso já impacta no meu sistema inteiro. E aí eu vou vir aqui agora, eu vou adicionar ela realmente a tabela de frequência. Essa tabela de frequência vai ter a chave primária. E aí o único campo que ela vai ter, que não vai vir do exterior, vai ser a data. Que eu vou vir aqui e vou colocar ele como sendo date time. Pode ser só date no caso. O date time seria data e hora. Mas no nosso caso, como a gente precisa só a data, não precisa ser date time não. E aí agora vamos pensar, uma frequência, para cada uma dessas frequências aqui, ela vai estar vinculada sempre a um aluno e a uma disciplina. Então eu posso vir aqui e vincular nessa tabela. E aí se a gente for pensar, um aluno com uma disciplina, ele pode ter várias frequências. Já uma frequência é vinculada a apenas um aluno disciplina. Então a gente tem um relacionamento 1 para N, aonde a chave primária da tabela aluno disciplina vai vir para a tabela frequência. Então a gente vai fazer esse relacionamento arrastando a partir de frequência até aluno disciplina. E aí observa que ele já trouxe tanto o ID do aluno quanto o ID da disciplina, porque são as duas chaves primárias dessa outra tabela. Deixa eu até movimentar esse diagrama aqui para ficar melhor, ficar mais bonitinho e visualmente caber na tela de vocês aí também. Então observa que ele já veio para cá tanto o ID do aluno, que eu vou até inclusive tirar aqui, e o ID da disciplina. Observa que para essa tabela ele já veio apenas com o quadradinho vermelho. Por quê? Porque elas são apenas chaves estrangeiras, elas não são chaves primárias. Eu poderia fazer esse relacionamento a partir de aluno e a partir de disciplina? Poderia também, mas aí você teria de fazer uma verificação de integridade no seu código. Porque senão poderia acontecer de ter um registro para um aluno e para uma disciplina que não faz a vinculação entre elas. Fazendo dessa forma aqui, eu só vou conseguir lançar frequência se esse aluno e essa disciplina já estiverem vinculadas lá dentro do sistema de alguma forma. Então imaginem o seguinte agora, pensando a nível de aplicação. Vocês vão ter lá uma tela, por exemplo, pode ser para o aluno, e aí vocês têm vários checkboxes de várias disciplinas. E aí quando você marcar o checkbox, o que vai acontecer é que ele vai vir e vai colocar esses valores aqui dentro dessa tabela aluno-disciplina. Se você desmarcar, ele vai vir e apagar os valores dessa tabela aqui. Basicamente é isso que acontece na aplicação. A gente vê aqui no banco de uma forma, mas na tela está completamente diferente. Essa seria a tela de vocês vincularem lá o aluno e a disciplina. E aí, por último, a gente precisa vincular essa questão do status, que é onde eu vou marcar a frequência, falta e etc. Então aqui a gente tem a frequência, que tem o ID da frequência, a data, o aluno e a disciplina. E aí uma frequência, ela só tem um status. Mas já um status de presença, ele pode estar em várias frequências. Então a gente tem um relacionamento 1 para N, onde a chave primária dessa tabela vai vir para essa tabela daqui. Então a gente vai ter um relacionamento arrastando daqui para cá. Então eu vou vir aqui, seleciono para N, frequência, status. E aí ele criou lá o status frequência lá para mim. Eu vou inclusive renomear aqui só para status. Que vai ser um char aqui que vai estar vinculado àquele lá. Então esse status é uma chave estrangeira que vai estar vinculada justamente a esse status frequência que foi criado aqui. Ok? Então aqui a gente finaliza o mapeamento do nosso banco de dados aqui na forma visual. Quanto a isso que foi passado aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Eu acho que ficou faltando aqui ó, na frequência. Eu vou marcar esse ID frequência aqui como autoincremento. Eu esqueci de marcar. Então ele ficou como autoincremento aqui também. Alguma dúvida quanto a isso aqui, pessoal? Ou tá tranquilo? Se estiver tranquilo, eu vou passar para a próxima parte aqui. Tranquilo? Então, beleza. Então, vou vir aqui, ó. Eu vou salvar meu modelo. Só para... Depois eu vou compartilhar isso aí lá na tela de vocês também. Aula underline case. Porque aí eu coloco lá na aula de vocês lá e tem esse diagrama. Vou até renomear ele aqui para DER, diagrama de entidade de relacionamento. E aí agora nós vamos fazer os processos de engenharia reversa e forward engineering, não sei qual que é a tradução.
Então, se eu vim aqui ó, em Tools, aí vocês vão vir aqui, ó, Utility, peraí, a Database, desculpa. A gente tem essas duas opções aqui, ó, de engenharia reversa e Forward Engineering, né, engenharia avançada seria, se fosse a tradução literal. Vou começar aqui pelo Forward Engineering para vocês verem o que acontece, que aqui a gente está com o DR pronto. Se eu vier aqui ó, em Database Forward Engineering, ele vai pedir aqui para vincular a conexão aqui para nós do MySQL. Vocês já têm o Champ instalado, vocês podem utilizar a mesma vinculação. Vou vir aqui, vou clicar em Next. E aí aqui ele tem algumas opções, se você quer que não crie a foreign key, se você quer que não crie os inserts, etc, que quer que crie um drop. A gente não precisa marcar isso aqui nas primeiras opções. Eu vou dar em Next. Aí ele vai perguntar aqui se você deseja exportar todas as tabelas. Eu posso vir aqui e escolher só as que eu quero. Eu vou clicar em Next novamente. Se vocês verem aqui, ele vai gerar para nós todas as chaves primárias aqui do nosso... Todos o código-fonte do nosso banco. Aí, então eu posso vir aqui copiar para o clipboard ou salvar. Por exemplo, esse aqui eu vou salvar o script case. E pronto, eu já tenho o script prontinho aqui para mim poder montar dentro do meu... Dentro da minha aplicação. Já está prontinho aqui o script, só eu executar lá no banco de dados e ele já vai estar fazendo a criação de todas as tabelas aqui para a gente. Pode ver que inclusive ele cria até o banco de dados aqui para nós, para poder trabalhar com ele. Então, assim, é bem tranquilo. Você faz essa engenharia reversa, ele já cria aqui. Se você quiser, inclusive, você pode vir aqui, ó, tá vendo? Ele já dá o commit aqui no próximo passo. No meu caso aqui, como o banco acho que não está rodando direito, mas aí é só vocês darem o commit, ele já vai gerar automaticamente aí o código para vocês. E o outro ponto que eu queria mostrar também, que eu vou até adicionar aqui um novo diagrama, que vai ser um existente, que é o de engenharia reversa. Se eu vim aqui em Database, Reverse Engineering, aí agora eu vou pegar e o que eu vou fazer? Eu vou conectar em um banco que já existe. Por exemplo, eu tenho aqui aquele banco que a gente montou na última aula, eu acho que esse aula 01, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi, mas na verdade não foi esse. Ah, esse aqui, ó, atividade 2, que é aquele banco que eu passei para vocês, atividade 2. Vem aqui, marco ele, atividade 2, next. Aí vou dar o próximo aqui, aí ele vai perguntar quais as tabelas que eu quero também, se eu quiser só alguns. E aí eu finalizo aqui e observa, ele já montou para mim o diagrama daquela última tabela lá, igualzinho a gente tinha lá, sobre um banco de dados já existente. Então, além de tudo, a gente consegue, se a gente tiver já um banco também, tiver com talvez dificuldade de interpretação, etc., a gente consegue vir aqui e gerar ele para nós de forma a ter a visualização. Se vocês verificarem aqui, ó, apesar de ter sido feito em ferramentas distintas, vocês vão ver que os relacionamentos, etc., eles estão idênticos, os mesmos tipos de relacionamento, etc., tudo funcionando igualzinho. Ok? Então, assim, ferramenta case é algo muito genérico também. Tem pessoas que vão preferir outras ferramentas. Todas elas vão ter um funcionamento mais ou menos semelhante. Mas o mais importante é vocês entenderem esses conceitos de criação de tabela. E como no diagrama de entidade de relacionamentos é um diagrama mais simples, basicamente o que vocês têm de ter conceito claros é as tabelas e os relacionamentos. Quando você vai utilizar o identificante, quando você vai utilizar o não identificante. E quando você vai utilizar um para N, quando você vai utilizar o N para N. Mas isso são decisões baseadas em cada um dos projetos que vocês forem trabalhar. Eu, particularmente, eu gosto bastante de quando estou trabalhar com algum projeto, montar primeiro o diagrama, e aí depois com o diagrama pronto, aí sim iniciar a parte de programação. Eu acho, inclusive, mais fácil você montar o diagrama aqui no modelo do que você fazer a construção do diagrama lá. Deixa eu até trocar o nome aqui. Se você fazer a construção do código um por um, igual a gente fez de exemplo aí. Então a gente tem aqui, eu vou deixar o there e a atividade aqui eu vou subir lá para vocês também lá na nossa aula. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou ficou tranquilo quanto a isso aqui? Gosto de ser bem objetivo e tal, para não ficar perdendo muito tempo.
Se vocês quiserem que eu explique mais alguma coisa, que eu repita algum passo, se não, estiver tranquilo. Lucas, você ia falar? Desculpa, eu te interrompi. Beleza? Olha, se não tiver dúvidas, então eu vou finalizar por aqui também. Que a hora que eu queria passar para vocês era isso. Acho que é bem objetivo mesmo. Vocês podem ver que eu não sou muito enrolado, não. Sou bem direto. E se não tiver dúvida, é isso aí, pessoal. Então, se não tem dúvidas, eu vou finalizar por aqui. Vou parar a gravação. Boa noite para vocês. E aí, Lucas, se você quiser compartilhar sua tela aí para você me mostrar o erro. Então, valeu.